Bom dia, galera! Se você chegou até aqui, imagino que você pensa em morar fora do Brasil, né? E a gente tá aqui para te contar como fazer isso. Quais são os 7 passos para morar fora do Brasil. Bom, primeira coisa, para quem não sabe nem por onde começar, deixa eu só falar um pouquinho da gente para vocês terem uma noção do porquê que a gente está falando tudo isso. A gente mora na Austrália desde 2016 e a gente já passou por todo esse processo de planejamento também, de sair do Brasil, de adivinhar para onde a gente ia, porque a Austrália não era o nosso primeiro plano. Então, foi todo um processo aí que demorou um pouco, mas a gente aprendeu muito com isso. E aí a gente vai compartilhar isso tudo com você, beleza? Então, assim, ó, para você que está começando, não tem ideia, você sabe que você quer morar fora, talvez imigrar, talvez estudar por um tempo só, 6 meses de inglês às vezes, 6 meses de intercâmbio, depois voltar, tanto faz, o vídeo também serve pra você, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é exatamente isso, é se perguntar qual é o seu objetivo. Então, por exemplo, você quer estudar um idioma? Qual é esse idioma? É inglês, é espanhol, é russo? É bom você ter isso em mente. Beleza, você quer fazer uma pós-graduação, ou você quer imigrar, você quer morar para sempre, você quer conseguir o visto de residência em outro país, essa é a sua determinação. Beleza, você vai sozinho, você vai casado, você vai com filhos? Você tem que ter isso em mente, é a primeira coisa para você poder dar os primeiros passos. E essas perguntas são importantes até mesmo antes de pensar em qual país você vai morar. Porque sem um objetivo fica difícil, não adianta você pensar, tipo, eu quero morar no Japão. Mas os objetivos que você tem não se encaixam com as possibilidades de morar no Japão, então não adianta você só querer morar no Japão. Então é por isso que é muito importante, e o primeiro passo são escolher os objetivos. E aí a gente vai para o segundo passo, que é escolher um país. Então a dica é, faça uma lista dos países que você tem interesse, que você imagina que seja legal morar fora, e aí você faz uma pesquisa superficial a princípio para ver quais as possibilidades que esse país oferece. Se ele oferece, se você pode estudar e trabalhar, se você tem... Se esse for o objetivo, Se esse for seu objetivo, ou se, sei lá, você tem uma cidadania que te permite morar lá, ou... Enfim, você tem que fazer uma pesquisa superficial e aí, sei lá, seleciona 2 ou 3 países que você prefere, que você gostaria de morar e tenta encaixar com os objetivos que a gente falou no primeiro passo. Exatamente. Isso que a gente tá falando é para quem ainda não tem um país em mente, tá? Mas, por exemplo, se você sempre teve o sonho de morar no Canadá, então você corre atrás e vai entender como funciona o Canadá. Agora, você quer morar fora, você quer estudar inglês. Tem vários países no mundo que falam inglês. Aí você faz toda essa pesquisa e aí você vai entender. Como o Ulisses falou, você quer muito estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo para se manter. Mas o seu sonho é ir para os Estados Unidos. Para quem estuda inglês nos Estados Unidos, não pode trabalhar ao mesmo tempo. Então, talvez não seja o ideal. Talvez ou você tenha que mudar o curso que você vai fazer, ou você tem que mudar o país, entendeu? Então, esse começo é importante por conta disso. Exatamente. Beleza, então agora que você já tem alguma noção de alguns países que você provavelmente gostaria de ir e que você já sabe qual é o seu objetivo, é a hora de você pesquisar mais a fundo. Então, se você fez essa listinha aí que o Ulisses falou dos países, seleciona alguns para também não ficar muito extenso, muito difícil, seleciona 2 ou 3 que você mais gostaria e aí você pesquisa com bastante detalhe como funcionaria a parte burocrática para aquele país. Então, que tipo de visto você precisa para entrar lá? Se você vai estudar, tem visto de estudante? Beleza, mas o que eu preciso para tirar esse visto de estudante? Eu preciso estar matriculado numa escola? É só isso ou tem mais coisa? Por exemplo, aqui na Austrália você tem que ter um seguro-saúde obrigatório, por isso que eu tô falando. Ou você já tem que comprovar renda, você tem que ter um valor X que você tem que provar para poder entrar no país. Então, essa parte burocrática é muito importante, isso também vai definir muito se vai dar certo ou se não vai, e se o seu plano para aquele país, da forma como você pensou, vai funcionar ou não. E para entender um pouco melhor dessa parte burocrática, porque nem sempre é fácil encontrar informação, é muito complicado muitas vezes, tem país que não tem informação às vezes na internet ou a informação não é clara. Ou varia de um caso para o outro, né? Por mais que tenha informação, também. Às vezes, né? E então, às vezes, você faz essa pesquisa e acaba ficando com mais dúvida. Então a gente vai para a dica número 4, que é: procura uma agência, procura um especialista que entenda do assunto. Você vai pagar por isso, você vai pagar, mas é um serviço que é que vale importante. a pena. Tipo, se você tá doente, você vai no médico, você paga pelo médico. Você vai mudar de país, pague por alguém que entenda do assunto para te explicar. Então, tem agências no Brasil, mas também tem agências no país que você quer ir. E muitas das vezes tem agência de brasileiro ou com brasileiro que trabalha nessa agência. Que vai falar português. Que vai falar português. E, mano, a gente vive em 2020. Você consegue fazer uma reunião por Skype, falar cara a cara com a pessoa. Então,
Essa é a dica, assim, a dica de ouro, né? A gente mora aqui na Austrália e muita gente pergunta, trazendo um pouco mais para nossa realidade, se vale a pena fazer intercâmbio aqui na Austrália sem agência. E a gente não recomenda, mano, porque o risco de você fazer uma aplicação de visto e dar errado é muito grande. E se você fizer qualquer coisinha fora do padrãozinho ali, do que é solicitado, você pode perder o visto e aí com o visto negado você perdeu muito dinheiro. Sim, então, e perdeu vale a chance de vir, porque nem sempre eles te negaram uma vez, é muito difícil eles Exatamente. deixarem você vir numa próxima. Então né? a dica é essa, tipo, encontre uma agência, óbvio, procure referência para você também não pegar qualquer agência, que às vezes tem muita agência que pode não ser de confiança, mas sim, busque informação com gente que é especializada. Com profissionais, E a gente sempre fala, quando o pessoal pergunta isso, vale a pena ir sem agência? A gente fala que, pelo menos aqui na Austrália, tá? É uma economia burra. Exato. Sendo bem sincero. Porque assim, às vezes a agência não cobra, a maioria delas não cobra, ou se cobra, eles cobram uma taxa de serviço que é tipo $100 a mais, $200 a mais, acho que é o máximo que eu já vi. E tipo, pra dor de cabeça que tudo isso vai te dar e a possibilidade de ter o visto negado, compensa muito, assim. Então, comece certo, tá? Se você tá querendo sair do país, não começa dando jeitinho. Vai fazer as coisas direitinho, que é melhor. Exatamente. Né? Tá, e aí indo pro próximo agora, a dica número 5 é o planejamento financeiro, que é mega importante. Eu diria que acho que é o ponto mais importante até agora, assim. Porque sem dinheiro, gente, fica muito difícil. Principalmente porque muitos desses países, se você quer imigrar, normalmente é um processo longo e caro, os vistos são caros. Se você quer estudar, você tem que pagar uma escola. É muito diferente de você viajar, pôr sua mochilinha nas costas, pegar carona, isso. Aí tudo bem, aí é outra história. Agora, a gente tá falando de morar um período mais longo em outro país. Então, você tem que ter um visto, você tem que ter um lugar, porque você vai comprovar para estudar, um lugar para morar. Então, assim, faça um planejamento financeiro. Depois que você foi na agência, você já tem uma noção dos custos. A agência vai te passar orçamento de tudo. Vai te passar escolas, vai te passar tudo. Monta numa planilha tudo que você acha que você vai gastar. Então, inclui passagem aérea, a hospedagem no lugar. Pelo menos, você não precisa ter hospedagem. Se você vai ficar 6 meses, você não precisa ter 6 meses de hospedagem. Mas coloca ali 2 semanas e pensa em mais ou menos, pesquisa mais ou menos quanto você gastaria para depois. Mesmo que você trabalhe depois, é bom ter essa noção. Porque, às vezes, você chega no país, trabalha para se manter, então beleza. Você não precisa ter todo o dinheiro de uma vez só. Mas tenha isso em mente, tá? Pelo menos 2 semanas de acomodação. E aí, você encontra, desculpa cortar, não, mas e você encontra todas essas informações na internet. Tem um monte de canal de YouTube de gente que mora no mundo inteiro. Exatamente. Tem blog, tem... Se não encontrar ninguém que fale português colocando informação, joga no Google Tradutor e entra num site de supermercado do lugar. Exatamente, entra se num vira, site meu de filho. shopping, de compras online. Tipo, de novo, a gente tá em 2020 e só se vira na internet quem não quiser. Então, isso é uma coisa interessante, porque se você tá pensando em mudar de país, comece pela primeira lição, que é, você vai ter que se virar. Então, Exato. Se você não consegue se virar para encontrar informação, você já vai ter uma primeira barreira aí. Imagina quando você estiver quando você chegar no país com um idioma diferente. Então começa por aí. Assiste YouTube com legenda, manda pergunta pro povo, procura vídeo. E se você tá querendo saber de Austrália, não adianta mandar pergunta aqui sem antes procurar vídeo, porque a gente tem muito vídeo com custo de vida, com valor de salário, com valor de visto, com tudo, tem tudo. Então dá uma olhadinha aí que você vai achar muita coisa. E essa dica do planejamento financeiro é importante mesmo para quem tem uma bolsa de estudos, quem vai mudar de país porque tem uma cidadania e aí não precisa de visto, não precisa de nada. Mas mesmo esse caso, que seria o melhor caso, seria o caso mais barato. Tenho cidadania, sei lá, italiana, quero morar na Itália. Eu posso simplesmente mudar para lá porque eu sou cidadão. Mas e aí? Você vai demorar, às vezes você precisa arrumar um emprego, você precisa se alimentar durante esse período, você precisa pagar aluguel e tal. Então a passagem aérea. Então você vai ter que se planejar financeiramente para pelo menos um começo ali de Itália, até você conseguir arrumar um emprego e se estabilizar no país. Então, assim, para tudo, mesmo para esses casos, você precisa se planejar financeiramente. Exatamente. E aí é com essa organização financeira que você vai ter noção do quando você vai poder ir. Porque se você não tem o dinheiro agora, e aí você organiza tudo, você olha e fala, tá, beleza, eu preciso de tantos mil, sei lá, não sei porque cada país é de um jeito, né? Então eu preciso de tantos. Mas, hoje em dia, sei lá, vou chutar um número, tá? Eu preciso de 20 mil, mas hoje em dia eu só tenho 2 mil. Quanto tempo eu vou demorar para conseguir juntar os 20 mil? Isso que vai ser determinante para você conseguir fazer sua viagem. Não adianta você falar, quero viajar mês que vem, mas você não tem dinheiro, então você tem que dar um jeito de conseguir esse dinheiro, entendeu? Então, isso vai determinar muitas coisas, inclusive quando vai ser a aplicação do seu visto, quando você pode começar a fazer a matrícula na escola, tudo isso que a agência orienta também, né? E agora que você já tá com tudo fechado, já sabe quanto vai gastar, já sabe para qual país você vai, já sabe quando você vai,
é hora de se organizar no Brasil. Você vai deixar uma vida para trás, entre aspas, então você tem que organizar suas coisas no Brasil. Se você tem um AP, você vai vender o AP, você vai botar para alugar, você mora de aluguel, você só vai precisar cancelar o contrato, você tem carro, você tem bens, você vai levar todas as suas roupas ou não, sua documentação, e aí a parte de documentação é mega importante. Deixa uma procuração para alguém de confiança, para um familiar, para um pai, para um filho, para um irmão, que possa resolver alguma burocracia que a gente nunca sabe o que pode acontecer no Brasil. Então deixa uma procuração. Questão de banco, você vai manter sua conta no Brasil, a sua residência fiscal, você vai manter residência fiscal no Brasil, não? Questão de imposto. Tudo isso é bom pesquisar, é bom organizar direitinho para não ter dor de cabeça. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente veio, a gente fez tudo isso e ainda assim eu tive dor de cabeça. A gente veio com a conta no banco no Brasil, mantive minha conta, tinha dinheiro lá e usando o aplicativo do banco. E o token de segurança ali para fazer transações online, ele era pelo celular. Então, teoricamente, ia funcionar normal. Chegou aqui, fui fazer uma transação, não funcionou o token não sincronizava. E aí, por questão do fuso horário, não sei se isso foi 4 anos atrás, eu não sei hoje como é que tá. Mas na época, por conta da questão do fuso horário, o token não validava. E aí, como que eu fazia a transação? Tava com o dinheiro no Brasil travado. E aí, vocês sabem como é burocracia para resolver coisas com o banco no Brasil. E aí, tendo que ligar no fuso horário oposto. A gente tá 14 horas, 13 ou 14 horas, dependendo da época do ano, de diferença. E aí, tendo que ligar pro banco, ou então tentando entrar em chat online do banco. E aí, eu fui conseguir resolver através do atendimento via Facebook. Vai entender, que eu acho que eles ficaram com medo de publicar ali na página. E eles me enviaram um token de chaveiro, que demorou 2 meses para chegar. E eu fiquei com 2 meses sem poder movimentar minha conta. Maior dor de cabeça. Isso porque a gente fez tudo organizadinho no Brasil. Imagina se a gente não tivesse feito alguma dor de cabeça que poderia dar. Exatamente. Porque por mais que você vá ficar 6 meses fora, você nunca sabe. Então é bom deixar tudo certinho, né? Aconteceu também com o lance do apartamento, né? A gente tinha um apartamento que estava lá alugado, era financiado, estava alugado. Teve um problema com o inquilino saiu e a gente teve que passar o contrato. Se a gente não tivesse deixado uma procuração para os meus pais, não teria como. Quem que ia assinar a mudança de aluguel? E a gente ia ficar com o apartamento parado tendo que pagar. Ou ia ter que fazer uma procuração na embaixada aqui, mandar via correio, que ia demorar muito tempo. Talvez eu perdesse o aluguel próximo e tal. Então, assim, organiza essa parte burocrática. Fica a dica, gente. Escuta o que a gente tá falando. E a última dica antes de você embarcar você também é importante fazer uma preparação psicológica, de certa forma, que você vai ficar bastante tempo longe da sua família, dos seus amigos, isso tudo é bem puxado, principalmente se você nunca ficou antes, é bem difícil. Então, é bom estar ciente disso, não tem muito o que a gente falar pra você fazer, mas é bom ir trabalhando isso na sua cabeça. E, cara, se joga e vai de coração para essa experiência nova que você vai ter, porque é muita coisa nova que vai acontecer na sua vida. Às vezes, se você vai com a cabeça aberta, pronto para aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes, você consegue absorver até mais coisa, mudar a sua forma de ver, assim, ampliar a sua visão de mundo, que para mim, é o principal benefício do intercâmbio ou de morar fora por um tempo, né? Você transforma total a sua cabeça, você cresce muito como pessoa. Então, isso é muito importante. Mas, claro que para tudo isso acontecer, você tem que estar aberto também. Então, você tem que estar disposto a fazer amizade, você tem que estar afim de falar e se expor no outro idioma, mesmo que você não fale, se joga, vai na escola e fala com a galera e tenta fazer amigos e conhecer gente e sair e tudo mais, que isso é muito enriquecedor. Aproveita que você tá num país que você não conhece ninguém pra você fazer as coisas que você sempre teve vontade, mas nunca teve coragem por conta do julgamento dos seus amigos, da sua família, ou do que for. Não é pra pirar o cabeção também, tá, gente? Não é isso, mas às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa normal, assim, alguma coisa do dia a dia, às vezes você é muito tímido na sua escola, na sua faculdade, e aí chega aqui, cara, ninguém sabe quem você é, você não precisa ser tímido igual você é lá, sabe? Enfim, é esse tipo de coisa. Ninguém tá falando pra você usar drogas e coisas ilícitas. Se quiser, o problema é só seu. Mas é isso. Se por acaso o país que você pretende é a Austrália, você já tá no canal certo. Aproveita para se inscrever, porque a gente tem muito conteúdo sobre a Austrália. A gente tá aqui desde 2016, né? Já faz 4 anos. E tem conteúdo pra caramba aqui no canal, no blog. Acompanha a gente no Instagram também, que eu acho que você vai gostar do que a gente tem para passar. Isso, tem coisa tanto de intercâmbio aqui para a Austrália, quanto de imigração. Então, se você tem intenção de vir para cá morar para sempre com a sua família, tem também bastante conteúdo aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigada, gente. Um beijo.